A paz do Senhor, meu irmão, que alegria que você está conosco no dia de hoje. E hoje nós vamos estar falando num assunto que é bastante polêmico. Polêmico, na verdade, para aqueles que não estudam a palavra de Deus. Porém, aquele que se aplica ao conhecimento da palavra vai chegar à conclusão correta do que Deus diz a respeito desse assunto. Hoje nós vamos estar falando sobre dízimos. É correto dizimar nos dias de hoje? Ou isso era apenas para o tempo da lei, para o Antigo Testamento? Então eu quero ver contigo sobre esse assunto hoje e te convido a ficar com a gente, permanecer até o final para que você compreenda bem todas as coisas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal. Eu sou o pastor Elianai Ramos Corrêa e pastoreio a igreja Filadélfia aqui na cidade de Palhoça, tá bom? Eu quero começar esse nosso estudo lendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Deus ama ao que dá com alegria. Glória a Deus. O apóstolo Paulo já começa exortando. Quando você for contribuir, a tua contribuição ela deve ser com alegria, não por necessidade e muito menos com tristeza. Tem pessoa que vai contribuir, levar uma oferta ao Senhor com tristeza. Estou colocando esse dinheiro, não sei se vale a pena. Ou seja, não crê na bênção de Deus. Todas as vezes que você for dizimar, que você for ofertar, se você tem esse pensamento que isso vai te fazer falta, que você poderia estar aplicando em outro lugar, então nem dizima, porque a tua confiança está no teu recurso e não em Deus. Porque aquele que confia no Senhor, confia em Deus, sabe que toda oferta lançada é uma adoração a Deus e também um cumprimento da palavra. Então ele lança aquela semente crendo que Deus é poderoso e fará com que aquela sua semente venha a multiplicar. Muitos ministros, pastores, não falam sobre oferta, sobre dízimos, porque temem desagradar o povo ou também porque não querem ser vistos como um mercenário, porque o inimigo tem atacado as igrejas nesta área, tem atacado a vida dos pastores, dizendo que os pastores são multimilionários, que roubam e que arrancam o dinheiro do povo, o que é uma grande mentira. E eu digo para você, 99% dos pastores que você conhece, eles têm uma vida simples, assim como a tua. E os dízimos, as ofertas, o que é arrecadado, tem sido aplicado na igreja aí onde você congrega. Então, vamos lá. O Antigo Testamento, ele faz referência ao dízimo 35 vezes. Já o Novo Testamento, ele fala sobre dízimo 10 vezes. E neste pequeno estudo, nós veremos algumas dessas vezes em que a palavra se refere ao dízimo. Então, vamos à teologia do dízimo nas Escrituras. Abraão, que é tido como o amigo de Deus, ele reconhece a bênção de Deus na sua vida. E de que maneira ele faz isso? Gênesis, capítulo 14, o versículo 18 e 20 diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão, ele sai para a guerra, ele sai atrás do seu sobrinho, e quando ele volta, o rei de Sodoma quer dar todas as coisas, todos os bens para ele. Ele diz: não, eu não quero nada que venha de ti.
E depois ele termina se encontrando então com Melquisedeque. A palavra diz que Melquisedeque não tem genealogia, não tem princípio de dias. Ou seja, esse Melquisedeque era uma personificação do próprio Senhor Jesus. E ele traz exatamente o que? Pão e vinho, ou seja, a Santa Ceia. Ele traz isso para Abraão. E Abraão é abençoado por Deus e ao mesmo tempo reconhece as bênçãos de Deus. De que maneira? Entregando os seus dízimos de tudo que ele possuía ao sacerdote, a Melquisedeque. Então nós percebemos aqui já nesse texto que o dízimo ele vem antes da lei, porque a lei vem depois, 400 anos depois de Abraão, mais de 400 anos. Então nós vemos que dizimar é um ato de fé, um ato de gratidão. Nós percebemos isso já no começo das Escrituras. Então quando alguém diz para você, não, o dízimo é para o tempo da lei. Não, o dízimo é ato de gratidão, e aqueles que confiam no Senhor, aqueles que reconhecem que a sua saúde, a sua força, que as bênçãos que recebe vêm de Deus, será grato e vai dizimar. Então olha só, dizimar também é com certeza um ato de fé. Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 9 diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Que evangelho é esse? O Evangelho de Jesus Cristo, a salvação através de Cristo. E ele diz: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, quem tem fé é abençoado com o crente Abraão. Só dizima, só oferta quem verdadeiramente é crente em Deus, crente em Jesus. A pessoa que se diz crente, mas não é capaz de dizimar, não é capaz de ofertar, pode ter certeza, o Deus que ela serve está em primeiro lugar, Mamon. O seu Deus é o dinheiro, a sua confiança é o dinheiro. Quando nós reconhecemos a Deus, como nós já estamos falando, nós vamos dizimar. Olha só, Gênesis capítulo 28, versículo 13 ao 15 diz assim: E eis que o Senhor estava em cima dela, aquela escada que Jacó sonhou e viu. E disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor traz aqui para Jacó, neto de Abraão. A promessa começa em Abraão e ela se estende para Isaque, para Jacó e a todas as famílias da terra. Todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador são feitos participantes das bênçãos, das promessas de Deus para a salvação, para a cura, para a libertação e também para ser abençoado nas suas finanças. E então ali há um contrato, há uma aliança, porque Abraão pagou o dízimo, Isaque pagou o dízimo e agora nós vemos o seu neto Jacó pagando dízimo. Vamos olhar um pouquinho segundo a lei, né? A ordem segundo a lei de Deus para receber dízimo. Quem recebe os dízimos segundo a lei? Hebreus capítulo 7, versículo 5 ao 9. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo.
ordem segundo a lei. Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Quem tinha as promessas era Abraão. Quem abençoou foi Melquisedeque. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, aqui neste contexto, tomam dízimos homens que morrem. Na época da lei, quem tomava dízimo eram homens que morriam. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, quando Abraão entregou dízimo, ele não entregou segundo a lei. Ele não entregou a homens que morrem. Ele entregou dízimos ao próprio Deus. Quando ele entrega a Melquisedeque, que não tem genealogia, não tem princípio de dias, está falando que ele entrega os seus dízimos ao Senhor. Aquele de quem se testifica que vive. Versículo 8. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. O que é isso? Porque Levi não era nascido na época de Abraão, porque ele vem muitos anos depois, né? Muitos anos depois. E aí o que acontece? A palavra está dizendo que Levi pagou o dízimo através de Abraão, ou seja, quando um pai é dizimista, essa bênção já se estende aos seus filhos. E está dizendo que antes da lei já se pagava dízimo, não por obrigação, mas se pagava dízimo por gratidão e confiança, reconhecimento de que as bênçãos, as riquezas, a saúde, a vida vêm de Deus.